Bom, olá galera, eu vou falar hoje um pouquinho, provavelmente vocês devem ter ouvido, né, falar sobre a decisão do STF no recurso extraordinário com agravo 1294969, que tratou do recolhimento do ITBI, né, nas promessas, no compromisso de compra e venda. O que eu posso dizer? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que o simples fato da repercussão geral, da tese da repercussão geral editada pelo ministro Fux, não tem o condão de fazer com que todas as pessoas, né, respeitem o que tem na decisão. A decisão ela tem repercussão geral no judiciário, correto? Mas as pessoas estão me perguntando alguma coisa, mas eu estou sozinho aqui, eu não consigo responder agora, depois eu respondo. O que acontece é o seguinte, eu vou montar uma estrutura melhor para poder fazer essas lives, né? Então, doravante eu pretendo melhorar isso. Por exemplo, estou fazendo agora no iPhone que eu tenho aqui, e eu vou fazê-la no computador para eu poder trazer os textos quando eu citar algum texto, né? E vou intensificar os vídeos agora. E uma pessoa me perguntou com relação à segunda fase do concurso de cartório. Pretendo curso não, mas eu vou ajudá-los no que eu puder. Vou elaborar várias peças e vou publicá-las de graça. Tudo que eu publicar é de graça, tá? Eu não vou cobrar nada. Mas só para essa questão, a respeito dessa live, eu vou voltar para o tema aqui, em razão de eu saber que muitos advogados, você que é advogado que está me ouvindo ou que vira o vídeo depois que não estiver na live aqui, que várias pessoas têm assistido os vídeos depois, porque sabem que eu os publico no Instagram, né? O que acontece? Se você é advogado, para você não passar vergonha, então não vá até o meu tabelionato querendo que eu não recolha o ITBI na lavratura de escritura. Não é possível eu fazer isso, ok? Eu dependo de uma certidão negativa do município, certo? Eu não tenho competência para não recolher, para reconhecer que o tributo não incide na lavratura de escrituras, correto? Então, hoje eu anotei algumas coisas, não é do meu feitio, mas eu terei que ler algumas coisas para vocês. Eu estou com o meu laptop aqui na minha frente, né? Então, no ministro Luiz Fux, ele disse o seguinte: a celebração do contrato de compromisso de compra e venda não gera obrigação ao pagamento do ITBI. O que eu posso dizer? Eu acho que o STF fez uma lambança, é a melhor palavra que eu tenho para isso aqui. E ele citou diversas decisões que não tratam do tema que ele estava avaliando. Inclusive uma delas, que é da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a constitucionalidade de um artigo de lei do Código Tributário do município do Rio de Janeiro, que antecipa a cobrança do pagamento do imposto. Porque a emenda constitucional número 3 de, salvo engano, 1993, eu não me lembro a data, eu li isso ontem à noite, mas eu não tenho certeza. Ela acrescentou o parágrafo 7º ao artigo 150, e eu vou ler o parágrafo 7º aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que ele diz. Então, a tese do ministro é totalmente estapafúrdia, mas ele vem seguindo decisões, na minha opinião, equivocadas do STF. Vou explicar por que no decorrer dessa live. Provavelmente eu farei umas 3 lives a respeito desse tema, porque é muita coisa para falar, e eu não gosto de fazer lives grandes, porque enche a paciência, certo? Então, o que acontece? O artigo, o parágrafo 7º do artigo 150, ele tem a seguinte redação. Deixa eu localizá-lo aqui. A lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Ou seja, a tese, né, que o ministro esposou de que a lavratura da escritura é só o ato do registro que transmite a propriedade, e o fato gerador é a transmissão da propriedade. Mas a própria Constituição, ela permite ao
ao administrador público antecipar a cobrança do tributo. Ele não precisa esperar a ocorrência do fato gerador. Então isso não seria motivo para a decisão, correto? A fundamentação do ministro. Outra questão que ele equivocou, na minha opinião, tá? Então o que acontece? Ele citou diversas decisões aqui, ocorre porém que essas decisões foram julgando inconstitucionalidades de normas anteriores ao Código Civil de 2002. E o Código Civil de 2002 deu status de direito real ao compromisso de compra e venda registrado. Correto? Então, se você for lá no artigo 1225 do Código Civil, inciso 7º, deixa eu ver, inciso 7º, o Código Civil elencou o direito do promitente comprador de imóvel como um direito real. E aí, vamos lá à Constituição Federal, quer dizer, o STF é um órgão que tem que primar pelo respeito à Constituição. E o artigo 156 da Constituição, inciso 2º, diz o seguinte, que compete aos municípios instituir impostos sobre a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, ou seja, a transmissão inter vivos por ato oneroso de bens imóveis. Aí o STF entende o seguinte, que a transmissão, e como o próprio Código Civil, no artigo 1247, fala que a propriedade só se adquire com registro, então tudo bem, a primeira parte do inciso, ok, eu concordo com o STF, está escrito assim, ó, a transmissão a qualquer título da propriedade, desculpa, eu estou lendo o CTN, a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, certo? Então a transmissão só ocorre com registro. Mas o ministro se esqueceu do parágrafo 7º do artigo 150, que permite ao legislador antecipar a cobrança do imposto. Correto? Então, o simples fato de ele analisou um único artigo, né, do Código Civil que diz que a transmissão da propriedade só ocorre com registro e esqueceu-se de olhar para a lei maior, que é a Constituição, que ele devia primar pelo respeito a ela. Certo? E cometeu, na minha opinião, fez uma besteira incomensurável. E ele cita diversas decisões, e se vocês forem ler as decisões, a maioria delas foram declarações de inconstitucionalidade de normas que previam a cobrança do ITCMD nos compromissos de compra e venda, nas promessas de compra e venda, entendeu? Numa ocasião em que o Código Civil não admitia, não registrava que a promessa de compra e venda ou o compromisso de compra e venda era um direito real. Então aquelas decisões anteriores do STF estavam de acordo com a norma. Por quê? Porque não era um direito real. E a lei diz o seguinte, vamos continuar na leitura do inciso 2º do artigo 156 da Constituição Federal, correto? Então, a transmissão por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis. Então, quando o ministro diz que a propriedade só se transmite com registro, mas o fato gerador do ITBI não é só a transmissão da propriedade. A transmissão de direitos reais sobre imóveis também é fato gerador do tributo. Correto? Então, ele cometeu um equívoco lamentável, na minha opinião. E abalizado por um monte de decisões que foram fundamentadas no Código Civil anterior, que não reconhecia o compromisso de compra e venda como um direito real. Então, a partir do Código Civil de 2002, que ele passou a reconhecer um compromisso de compra e venda ou a promessa de compra e venda registrada como um direito real, feito o registro, incide o ITBI. Então, para você lavrar, nem precisa, é um instrumento particular, você vai fazer lá na sua casa. Agora, para você registrá-la, é fato gerador do ITBI. Agora, o lamentável é o seguinte, é que isso aqui demora 10 anos para ser consertado, né? E os municípios vão ficar prejudicados com isso. Então, tem uns zilhões de coisas para eu falar a respeito desse tema aqui, certo? Tem um zilhão de coisas. O Código Tributário Nacional também falou, o artigo 35 fala assim, o imposto de competência dos estados, o ITBI, gente, até a Constituição de 88 era um imposto estadual. Com o advento da Constituição de 88, o legislador ele desmembrou o imposto em dois. O ITBI ele incidia a título gratuito e a título oneroso. Então ele dizia aqui, a transmissão a qualquer título, ou seja, não falava por ato oneroso,
da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil. Então, era transmissão a qualquer título, ou seja, podia ser a título oneroso ou a título gratuito. Por quê? Porque o ITBI não existia ITCMD até 1988. Com o advento da Constituição de 1988, os municípios chiaram muito, os prefeitos chiaram muito, foram lá e desmembraram o imposto. Criaram o ITBI para as transmissões a título oneroso o ITBI ficou mantido o nome, mas ele passou a incidir só aos atos, né, as transmissões a título oneroso, e criaram o ITCMD, que deixaram na mão do Estado, que incide sobre os atos a título gratuito. Agora, olha para vocês verem a lambança do STF, na minha opinião, tá, gente? Né? O que acontece? E agora, o Estado? Então, se a transmissão da propriedade só ocorre com o registro, conforme está previsto na lei civil, então, quando você pega lá imposto de transmissão, causa morte ou doação de qualquer bens ou direitos, se você estiver doando um imóvel, a transmissão só ocorre no registro. Vai chover ações agora lá das pessoas contra o Estado também, para poder não pagar o ITCMD na doação. Entende? Só quando for fazer o registro da doação. Correto? Olha o precedente que isso abre. Entende? Mas é lamentável o fato, né, nós estamos falando de Supremo Tribunal Federal, entende? E o ministro, desavisadamente, não prestar atenção. Ele citou um dispositivo aqui fundamentando a decisão dele, que é contrária à decisão dele. Ele fala que a relatoria do Léo Fachin, mas salvo engano, esse processo ele foi distribuído novamente e ele caiu para o Ricardo Lewandowski. E o Ricardo Lewandowski reconheceu a constitucionalidade da Lei 1364, artigo 20, inciso 7 da Lei 1364 do Código Municipal do Estado, do Código Tributário Municipal da cidade do Rio de Janeiro, porque ela prevê que nos compromissos de compra e venda, o ITBI deverá ser pago até 30 dias após a lavratura do ato. Consequentemente, agora, né, com o registro, desde que ele esteja registrado, né, aí eu vou defender. É óbvio que para ele ser um direito real, ele tem que estar registrado. E para haver fato gerador do ITBI, tem que acontecer o registro. Correto? Então, em alguns aspectos, eu concordo que o fato gerador só ocorre com o registro do compromisso. Mas ele ocorre. Aí, o ministro vai lá, não satisfeito com a lambança que ele ia fazer, esposou a tese da repercussão geral. O fato gerador do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis, ITBI, somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Tá? Então ele generalizou. Então agora não tem mais ITBI, né? Aí, quer dizer, o fato gerador do imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis só ocorre na transferência da propriedade. Beleza, sobre a transmissão de bens imóveis, olha a controvérsia que isso vai dar, né? Se eu sou procurador do município, eu ia questionar. Beleza, com relação à transmissão da propriedade, ok, ela vai ocorrer só com o registro do título, certo? Mas a transmissão ou cessão dos direitos reais, também ela vai ocorrer com o registro do título, certo? Mas não há que se passar a escritura no compromisso de compra e venda ou promessa de compra e venda, desde que registrada, gera direito real. Artigo 1225, inciso 7º do Código Civil. Se gera direito real, basta você ir na Constituição Federal, artigo 156, e pegar a redação do inciso 2 do artigo 156. ITBI é o quê? Imposto sobre a transmissão intervivos por ato oneroso de bens imóveis, né? Ou, aliás, de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis. Então, o fato gerador não é só a transmissão da propriedade, mas a constituição, a transmissão de direitos reais sobre a propriedade também é fato gerador. Então, se você tem um compromisso registrado e cede aquele compromisso, você está cedendo um direito real. E ele fala no final, bem como cessão de direitos à sua aquisição.
Entende? Ele só não incide sobre os direitos reais de garantia. Então, sobre a hipoteca, né, alienação fiduciária. E o pior, porque tem dispositivo, o Código Civil, né, ele fala no artigo 1227, ó, os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo caso expresso neste código. Ou seja, há possibilidade de direitos reais sem inscrição do título? Mas não vai se aplicar aqui, que eu me lembro de memória são dois. Um é o direito de aquisição da propriedade do devedor fiduciante, né, que é um direito real independente, está escrito, porque tem previsão no Código Civil. E o outro é o direito de habitação no caso de sucessão, o direito de habitação do cônjuge sobrevivo, né, que ele tem direito de habitação do único imóvel de residência da família, e esse direito de habitação é um direito real e independe de registro, certo? Mas isso não tem jeito de ser transmitido, porque é personalista, é dela, certo? Agora, o direito de aquisição da propriedade do devedor fiduciante, ele poderia ceder e independe do registro, e é fato gerador do ITBI. Lamentavelmente, a decisão, na minha opinião, totalmente equivocada, né? Totalmente equivocada, principalmente que o fundamento dela foram decisões anteriores que foram baseadas, declarando inconstitucionalidade de normas antes do advento do Código Civil de 2002, que reconheciam o compromisso de compra e venda como um direito real, sem que isso houvesse previsão na lei, embora, né, nós tenhamos a lei de parcelamento de solo e o decreto 58 de 37 que trata dessa matéria, e já seria questionável. Mas, tudo bem, não estava lá no elenco dos direitos reais no Código Civil, vamos relevar, entende? Certo? Mas, hoje eu vou ficar por aqui, eu não vou falar mais sobre esse tema, mas eu vou retornar, né, nesse tema, porque é um tema bastante complicado e é uma matéria que eu gosto de lei tributária. Eu fui auditor fiscal há muitos anos, tá, gente? Então é uma matéria que eu particularmente eu gosto muito. E eu sou um defensor da cobrança de tributos. A gente tem que pagar tributo mesmo. Nós temos o péssimo de falar aqui, no Brasil paga-se imposto demais. Em outros países paga-se muito mais, entendeu? Só me engano, na Austrália, na faixa de renda que eu tô, eu pagaria 70% de imposto, né? De imposto de renda sobre a minha renda. Aqui eu pago 27,5%, a gente está reclamando, certo? Aí você diz, mas na Austrália você tem escola pública boa, você tem médico bom, mas qual a diferença que eu ia pagar daqui para lá? Eu contrataria um médico, assinaria a carteira dele, entendeu? E construiria uma escola para eu botar minhas filhas, entendeu? Podia contratar os professores, um professor de cada matéria para dar para minha filha, e ainda sobraria um mundo de grana ainda, certo? Então, a questão é a seguinte, o que eu quero frisar aqui? Não, você que é profissional de direito, não corra amanhã para o cartório, agora não tem que pagar ITBI. O tabelião, o registro, ele não tem nada com isso. Você vai lá no município primeiro, fala, olha, tem uma decisão do STF, você vai cumprir, eu vou ter que impetrar um mandado de segurança, como eu vou ter que pagar o imposto ou não vou ter que pagar, entendeu? Então não chega lá no cartório sem nenhum documento do município. Por quê? Porque o único ente que tem competência para fiscalizar tributo municipal é o município, correto? Então qualquer coisa relativa a tributo municipal você tem que pleitear lá. Então não chega no cartório, olha aqui, tem uma decisão aqui, um recurso extraordinário em agravo aí, 1294969 do STF de não sei que dia de janeiro lá, e agora eu não vou pagar ITBI. Eu, tabelião, não tem nada com isso. Vá ao município, entendeu? Para você não passar vergonha como profissional do direito. Se você chegar lá no cartório, eu vou saber que você tem pouco conhecimento querendo isso. Pô, não sabe nada, porque ele tem que saber que quem fiscaliza imposto é o município. Eu só tenho uma responsabilidade solidária atribuída pelo Código Tributário Nacional de verificar se foi recolhido. Entende? E mesmo se tiver errado ou certo, não é problema meu. Eu tenho que verificar, você está com a guia aqui ou com uma certidão negativa, beleza, eu vou lavrar o ato. Agora, se está certa aquela guia ou aquela certidão, não é problema meu. Eu só tenho que fiscalizar se foi recolhido ou não, por causa da minha responsabilidade solidária. Correto? Mas, na minha opinião, é lamentável a decisão, né, entende? Porque se você olhar os fundamentos dela, as decisões nas quais ela se fundamentou, você vai perceber que eles esposavam a tese de que não era um direito real. Tem uma decisão do ministro Marco Aurélio, ele é muito claro nela, e essa outra que ele citou aí do Edson Fachin, que esse agravo, esse recurso lá está como relator o ministro Ricardo Lewandowski, né? Ele
julgou, ele declarou constitucional o artigo da lei municipal, que provavelmente deve estar em vigor até hoje, certo? E antecipa por quê? Porque ele fundamentou a decisão no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, que permite ao legislador antecipar o recolhimento do imposto. Então, ou seja, ele pode antecipar o recolhimento do imposto antes da ocorrência do fato gerador. Entende? Então, é lamentável a decisão, mas eu não culpo o ministro, eu culpo o sistema, porque ele é clínico geral, a gente é especializado numa coisa, estuda todos os dias e não sabe nada da nossa matéria. Como é que o ministro vai saber aquele monte de coisa? E a gente pensa, eles não são Deus, eles são iguais a gente. Uns um pouco mais inteligentes, outros estão igual a gente mesmo, e alguns talvez até menos inteligentes que a gente, entendeu? E eles estão lá para tentar fazer o melhor que eles podem. Entende? E é muito comum isso. O que acontece? Ele pegou uma primeira decisão lá, o ministro, então, às vezes acertou, mas ele não leu corretamente o que era a decisão, ele só viu a emenda, foi lá, baseado nela, e pá, decidiu de novo. E aí vem citando, se você ler as decisões ali que ele usou como fundamento, né, a maioria delas não serve ao propósito. Por quê? Porque tratava-se de um compromisso de compra e venda não registrado sob a égide do Código de 1916, que não considerava o compromisso de compra e venda como um direito real. Correto? Então a decisão estava correta. Né? Agora não. Entende? E uma pena que demora 10, 15, 20 anos para poder mudar esse entendimento aí. E daqui a pouco ainda vem uma súmula vinculante ainda. Mas, então vou ficar por aqui. E na semana que vem, provavelmente, eu devo voltar com esse tema à tona de novo, mas mais voltado para o direito tributário que está incerto nessa matéria aqui. A questão tributária que envolve essa matéria. Ok? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima live. Eu vou subir a live aqui para quem não estava conosco aqui, possa assistir, entendeu? E dar a sua opinião, né? Pode dar opinião aí, meter a lenha em mim, apontar, tá, você se equivocou nisso ou naquilo, para a gente discutir. É isso que é bacana no direito. Eu gosto do direito por causa disso, ele não é matemática, entende? Porque a matemática, 2 mais 2 são 4 e acabou, não tem o que discutir. Agora aqui não, você tem que ler e interpretar, né? Então, a lei é a interpretação. E você tem que estar sempre atento, né, quando você vai utilizar um caso concreto para fundamentar outro, para que não cometer equívocos. Ok? Então, um abraço e até a próxima live.